Podcast. Olá, aqui é o podcast número 4 do Coletivo A Sagrada Família e hoje vamos conversar com o professor Felipe Victor Lima, graduado pela Unesp e mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, a gloriosa FFLeste-USP, especialista na questão dos intelectuais e política do período Vargas e Quarta República. O golpe de Bolsonaro será barrado pelos estados? Com o professor doutor Felipe Victor Lima. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cris. Vamos conversar, vamos papear hoje, trazer alguma luz aí ao debate. É um prazer, Legal. Antes de qualquer coisa, agradecendo aí o convite, vamos conversar. Maravilha. Bom, nós continuamos então na temática do golpe que o Bolsonaro tenciona aplicar, né, no seu projeto antigo. Esse podcast tem por objetivo trabalhar algumas questões de um texto que o Felipe publicou no nosso site, asagradafamilia.com, e, de certa maneira, esse texto estabelece alguns contrapontos com o texto que eu mesmo publiquei a respeito do golpe de Bolsonaro, e para o qual nós fizemos 2 podcasts, né, nas últimas semanas. Então, de certa maneira, nós estamos invertendo os papéis aqui. Bom, Felipe, a questão do desenvolvimento, né, de um golpe efetivo, né, quando se passa da intenção, né, para o ato efetivo, envolve toda uma complexidade de fatores. Então, nós conversamos privadamente a respeito disso. Então, o golpe, na verdade, ele não é um golpe, né, são vários golpes, né? O Bolsonaro ele precisa aplicar esse movimento sobre o judiciário, sobre o legislativo. O legislativo não é uma coisa só, né? Ele se divide em Câmara dos Deputados e Senado Federal, e entre outros atores, né, as corporações, enfim, as diversas agências. Então, o Estado contemporâneo ele não é uma coisa simples. No entanto, existe um aspecto desse golpe que nos joga diretamente numa peculiaridade da política nacional, em termos históricos. Isso vem desde do primeiro reinado, que é a relação do governo central, da União, com os estados. Então eu queria, para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria te pedir um breve esforço histórico desse problema, né, dessa relação. E fica à vontade aí para voltar às principais referências desse debate, dessa discussão, mas o nosso propósito hoje é entender que esse é um nó que o Bolsonaro precisa desatar, mas que não é um nó dado em caracteres únicos, né? Ele tem uma historicidade, ele tem uma característica, ele tem uma lógica, e é isso que a gente precisa hoje compreender, né? Hoje que nós desejamos compreender. Então, Cristiano, fazer um esforço histórico, sem dúvida, exigiria muito mais tempo do que o que nós dispomos aqui para um espaço de um podcast, e eu diria até um curso universitário especificamente, né, para esse tema. Mas pensando um pouco, e me permita voltar, né, à sua introdução, pensando um pouco no que você trouxe no seu texto, mais especificamente o fato de que Bolsonaro havia começado o golpe, aquilo me causava certa interrogação, um certo incômodo, justamente pelo fato de que eu considerava, naquele momento, ele não ter os fatores historicamente necessários, pensando em termos de Brasil, a gente tem que pensar isso no contexto brasileiro, evidentemente, os fatores necessários, né, os elementos necessários para engatilhar e dar, né, startar, por assim dizer, forçando aqui o inglês, o golpe. E na minha cabeça, um dos pontos fundamentais era justamente a relação dele, especificamente do presidente, com os estados. Historicamente, a União, pensando em termos de república, ela teve que abrir uma série de diálogos com os poderes estaduais para que o poder presidencial fosse viável, tanto quanto os poderes estaduais. Lembrando que o Brasil ele tem dimensões continentais, a sua formação resultou na constituição de uma série de elites pelo seu vasto território, cada qual, evidentemente, construindo seu poder com base num tipo de produção econômica específica, né? Então, ora a cana-de-açúcar, ora o café, ora o algodão, ora o gado de corte, ou muares, ou mesmo, como vamos ver no final do século XIX, a produção da borracha, de modo tal que são vários os interesses em jogo, né, dentro de um espaço extremamente amplo, que você tem que conciliar para dar conta de um Estado territorialmente unificado e politicamente também.
Esse é um desafio que não se coloca apenas na República. Acho que a República ela encontra um meio eficiente até um certo ponto, né? Lembremos que a primeira fase da República, ou a República Oligárquica, ela é a que tem a maior duração na nossa história republicana. Então, as soluções encontradas naquele período admitiram a possibilidade de diálogo, não sem certas crises, mas admitiram uma possibilidade de diálogo entre a União e os Estados, obviamente amparado no poder das oligarquias e nos acordos entre as oligarquias estaduais, mas o debate ele não fica restrito à República, ele vai muito mais além, né? E é justamente como você falou na sua introdução, já no primeiro reinado e principalmente durante o período regencial, essas contradições entre o poder central e os poderes locais e a necessidade de um diálogo para a viabilidade tanto do poder central quanto dos poderes estaduais, essa necessidade sempre existiu, né? Nunca é demais lembrar que Dom Pedro I, nos seus ímpetos autoritários, não apenas fechou uma constituinte, como outorgou uma constituição, rompendo com princípios liberais defendidos por muitos dos grupos políticos das províncias imperiais, de modo tal que ele chegou a ser recebido com frieza por mineiros, era contestado nas províncias, né? Sofreu com a Confederação do Equador em 1824, inclusive com a possibilidade separatista de 4 províncias lá da região Nordeste, na época Norte, e até justamente por conta dessa incapacidade do Dom Pedro de dar conta de tantas demandas que existiam ali no período imperial, né, e dialogar com os poderes, com os grupos políticos que existiam nas províncias, a sua, vamos dizer, incapacidade até de dialogar com o parlamento, né, formado por representantes dessas províncias, levou a ele a um isolamento e, por fim, a renúncia lá em abril de 1831. Esse vácuo de poder, aliás, nos leva ao período regencial, que foi, sem dúvida, o período em que, os anos em que essa disputa entre o poder central e os poderes provinciais chegaram ao seu ápice. Não raro apareciam lá as rebeliões regenciais, a historiografia, principalmente aquilo que se ensina nas escolas, né, consagra 4 delas, a cabanagem, a farroupilha, a balaiada e a sabinada, e a farroupilha talvez seja aquela que melhor expressou essas contradições, porque não apenas era por uma questão botar em risco a unidade territorial, né, declarar a independência, não apenas da região do Sacramento, mas também de Santa Catarina, mas a demanda que estava por trás dessa separação era justamente o fato de que eles não aceitavam as interferências do poder central nas questões relacionadas ao Rio Grande do Sul. Então, no momento em que eles mexem lá na questão do tributo sobre a carne, isso, né, é como um gatilho para a revolta essa que gerou uma guerra de 10 anos. Acho que o segundo reinado, por meio, né, das conciliações levadas a cabo pelo Dom Pedro II, conseguiu, né, o segundo reinado atenuar esses conflitos. Lembremos, foi quase 50 anos de governo, e ao final do Império, com a proclamação da República, esse desafio se manteve. Os promotores, ainda que aqueles que deram um golpe republicano tenham sido os militares, o fizeram com o apoio das oligarquias estaduais. Muitas delas descontentes por conta das intromissões do governo, e aí novamente o governo central, né, numa contradição com os poderes locais. Muitas desses grupos políticos provinciais insatisfeitos com a interferência do Império nas questões de mão de obra, por exemplo, ou evidentemente ciosas de um protagonismo maior na política do país, né, do Império e evidentemente do país, né. Fato é que quando a República começa, né, os interesses que estão por trás são justamente dessas oligarquias. Só que são oligarquias que respeitam seus interesses locais, específicos. Como conciliá-los no esforço de manter um território unido e uma política nacional? Obviamente que a saída foi o federalismo, né? Eles se pautam no modelo norte-americano. Não era uma novidade, né? O modelo norte-americano já tinha mais de 100 anos, já havia propostas nesse sentido, principalmente por frações dos liberais do período imperial, e, evidentemente, durante a República, isso reaparece, a possibilidade de se criar uma república federativa, né, dentro do Brasil, e sendo nos moldes dos Estados Unidos, o país acabou virando Estados Unidos do Brasil. E aí é muito interessante nós pensarmos qual foi a solução que eles encontram, né? Como conciliar? Bom, nós temos um poder central, lembremos, o nosso primeiro presidente,
o Deodoro renuncia, 9 meses de governo, né, por contradições com o Congresso e, evidentemente, com os interesses das próprias elites políticas, e aí, evidentemente, a gente pode colocar os estados nessa conta. Diferentemente disso, o Floriano Peixoto já mantém uma relação mais próxima. O Marechal de Ferro apoia os governos locais, né? Exemplo disso, a sua intervenção na Revolta Federalista lá de 1892, a favor do governo local, né? Então, esses acordos políticos, eles se tornam necessários e são resolvidos, né, principalmente após a ascensão das oligarquias ao poder na figura do Prudente Moraes, em 1894, quando eles começam a desenvolver aquilo que vai ficar conhecido como política dos governadores, em que há uma troca de favores entre o presidente da República e os governadores de estado, os governadores expressão das oligarquias locais. O presidente apoia o governador na eleição do seu sucessor, ou seja, ele apoia a manutenção daquela oligarquia que está no poder dentro do estado, no controle daquele ente federativo, e, por outro lado, o governador apoiaria a eleição, né, de representantes do Congresso, deputados e senadores aliados ao presidente. Obviamente a gente não vai entrar aqui no mérito das fraudes, né, que eram piadas, inclusive na época, toda a manipulação da máquina eleitoral por essas oligarquias no sentido de garantir a vitória dos candidatos que elas queriam, mas o fato é que, estabelecido esse acordo pela política dos governadores, você garantia tanto a manutenção do interesse local, quanto os interesses do governo central. É interessante, e eu me lembrei disso hoje, as eleições para governadores e presidentes não eram simultâneas. Nós temos um fato novo recentemente, né? A eleição do presidente, de alguma maneira, interfere na eleição do governador. E a gente vê o quanto isso gera dor de cabeça hoje na relação Dória-Bolsonaro, né? Ou Bolsodória, né? Porque, querendo ou não, o Dória ele capitaliza, né, a sua candidatura, fortifica a sua candidatura com o Bolsonaro, mas evidentemente era uma aliança que não tinha absolutamente nada para dar certo. Mas, voltando à nossa conversa, né, à sua pergunta, então, desde o início do Brasil independente, passando todo o período imperial até o início da República, há esse desafio entre conciliar o interesse do poder central e os interesses regionais, tanto pela manutenção da integridade territorial, que é importante para a União, e, ao mesmo tempo, garantir que as elites locais, aquelas que, né, controlavam a política e a economia dos estados, tivessem seus interesses atendidos. Mesmo em períodos ditatoriais, né, essa relação ela é importante, né? O Vargas substitui governadores por interventores leais a ele. Ele vai fazer isso em 1930, faz em 37. Em 37 até menos, né? Mas em 30, né, você tem um grande número de governadores que são substituídos. Obviamente você poderia me perguntar, mas espera aí, se a questão é ter uma certa ascendência sobre os estados, né, o Vargas, que naquele momento não tinha ascendência sobre muitos estados, inclusive quem venceu as eleições de 30 foi o Júlio Prestes, como que o Vargas consegue viabilizar o golpe? Ele poderia não ter o apoio de muitos estados, mas ele tinha o apoio dos principais. Paraíba era uma oligarquia muito forte, ele tinha o apoio de Minas Gerais, ele tinha o apoio de frações da política do Rio de Janeiro, tinha apoio de uma fração importante da política de São Paulo no Partido Democrático, né? Partido que se fundou em 1926, representando um racha do Partido Republicano Paulista, tinha o apoio do Partido Republicano Gaúcho, ou seja, os grandes colégios eleitorais né, do país e alguns centros militares importantes se localizavam nesses estados que estavam aí reunidos em apoio ao movimento golpista. E aí um dado importante que tem a ver com o seu texto. Vargas não tinha apenas apoio político de grandes estados. Ele tinha apoio das baixas patentes do Exército, das Forças Armadas, né, via movimento tenentista. Né. Mas ele garantiu esse apoio não simplesmente conclamando os baixas patentes. Ele trouxe de volta, de fora do país, lideranças que estavam exiladas, então Isidoro, Dias Lopes, Miguel Costa. Ele convidou o próprio Prestes, e convém ler o primeiro volume da biografia do Lira Neto. Né? Prestes vai lá, vai para uma reunião, segundo o Lira Neto, faz uma série de tratativas, o Vargas dá dinheiro para ele, pega o dinheiro e vai embora fazer a revolução. Mas o que mostra que, nesse momento, se a gente for pensar em termos
das condições em que o Bolsonaro se encontra, ele tem apoio dos baixas patentes, mas não tem lideranças capazes, como eram naquela época, de aglutinar esses baixas patentes. E além de não ter essas lideranças capazes de promover essa aglutinação, né, e fazer literalmente os tenentes, né, os tenentistas, os baixas patentes se movimentarem, né, organizadamente, ele abre mão de uma coisa que o Vargas tinha, de apoios estaduais importantes. Né? Aí alguém, ele tem apoio do Caiado. Com todo respeito, qual é a importância política, histórica de Goiás para o Brasil? Em termos de eleitorado, Santa Catarina, ele está abrindo mão de São Paulo. Aí alguém fala do Zema, mas Minas Gerais é um eleitorado um tanto estranho, né? Porque eles tiveram a capacidade de, no ano, eleger a Dilma como presidente e o Anastasia como senador ou governador. Né? Não é uma esquizofrenia, mas é uma característica do eleitorado mineiro. Então, não dá para você contar que o fato do governador apoiá-lo, a população local esteja afinada com ele. Isso valeria para São Paulo, valeria para outros estados, mas ainda assim mostra que as bases em que Bolsonaro se assenta hoje para tentar dar o golpe, historicamente não são suficientes. E mesmo presidentes mais autoritários não abriram mão desses apoios. No texto eu lembrei dessa história e acho conveniente citar aqui a história em que de 32, né, quando Vargas, ameaçado por uma rebelião tanto civil de mineiros, gaúchos e paulistas, quanto militar por parte dos tenentes, né, a ditadura já se estendia, havia uma demanda de reconstitucionalização por parte dos civis e, do outro lado, uma pressão dos tenentes para se manter a ditadura. Para qualquer lado que ele apontasse, ele via a possibilidade de golpe e queda. Né? E no caso dele, já prevendo inclusive o suicídio. O que Vargas faz? Joga com os dois lados. Primeiro, garante o apoio dos tenentes, silenciando diante de um ataque que eles fizeram a um jornal liberal lá no Rio de Janeiro. Perde o apoio dos civis momentaneamente. São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul parecem se unir para derrubar Vargas. O que ele faz logo em seguida? Lança o Código Eleitoral, retrasa os mineiros e os gaúchos, isola São Paulo. Quando São Paulo explode em rebeldia, né, lá na revolta em 32, em julho, São Paulo está isolado. Ou seja, e pior de tudo isso, né, o melhor dos cenários para o Vargas, ele não apenas faz aprovar a Constituição, como ainda é eleito presidente pela Constituinte, como candidato único. Então, acho que isso nos mostra, né, e nos demonstra que no cenário atual, né, a se considerar fatos históricos, o Bolsonaro deveria ter uma melhor noção qual é o jogo em que ele está. Né? E não me parece que ele reconhece muito bem as regras desse jogo. Sagrada Família. O seu texto, inclusive, traz isso no título, né? Bolsonaro se arrisca num jogo que ele não conhece e tampouco domina. Eu vou agora propor uma pinça aqui para análise política, porque me parece o seguinte, me parece que o Bolsonaro ele concebe a eficácia do seu golpe como um processo de supressão da divisão de poderes, né? E aí eu trago aqui uma pergunta para você. É possível pensar a instituição do parlamento, Senado e principalmente Câmara dos Deputados, em alguma medida também o judiciário, como uma expressão dessas lógicas dos estados, né, no sentido de que essas instituições são momentos, né, são expressões no âmbito federal, aí eu estou pensando aqui no STF e estou pensando aqui na Câmara dos Deputados, principalmente, é uma expressão justamente desses mecanismos de afirmação de poder dessas oligarquias, né? Não meros representantes, né, mas efetivamente os braços que essas oligarquias estaduais lançam sobre a União, né? Então a divisão de poderes no Brasil, ela escapa daquela lógica filosófica clássica, né, como dos pesos e contrapesos, mas na verdade configuraria um recurso, né, um arranjo político justamente para conduzir essa relação historicamente conflituosa entre União e Estados, né? De maneira que esses conflitos que frequentemente o Bolsonaro tem com o Legislativo, principalmente, essa semana com o Judiciário, hoje com o Judiciário, né, dia 30 de abril, ele atacou os ministros por conta da liminar que o proíbe de nomear, né, o chefe da PF.
Se isso tudo, na verdade, não coloca, não contra o judiciário especificamente, ou contra o legislativo, mas contra os poderes estaduais. Então, o que você acha dessa hipótese? Faz sentido? É possível analisar esse conflito à luz desse discurso histórico que você acabou de trazer? Nos falasse um pouquinho a respeito disso, por favor. Eu penso, Cristiano, e aí lembrando uma situação hoje, né, especificamente hoje, em que ele faz uma série de acusações ao Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes vem da linha PSDBista de governo, ele era o secretário de Justiça de São Paulo, né, quando foi indicado para o cargo ao Supremo, e evidentemente, como tantos outros, né, ele tem seus compromissos, suas formas de pensar, suas histórias, suas relações. Eu não estou aqui desculpando o Bolsonaro pelos seus ataques ao judiciário, mas é fato, evidentemente, isso não é segredo, pelo menos para nós não é, e creio que uma boa parcela da população sabe disso, de que os juízes, de alguma maneira, expressam também interesses lá dentro, e por mais que estejam comprometidos com a lei, esses compromissos, esses interesses interferem em suas decisões. A julgar pela nossa última conversa em podcast, de que há uma possibilidade de retomada de um projeto PSDBista paulista, né, de poder, não é difícil imaginar o Alexandre de Moraes como um joguete dentro desse processo. E aí eu especifico PSDB paulista. Eu acho que quando falamos disso, falamos de São Paulo, que é, curiosamente, talvez o principal protagonista desse conflito entre estados, né, a figura do João Dória e o governo central. Agora, falando mais especificamente do Congresso Nacional, ainda que o Bolsonaro hoje, né, na sua tentativa de dialogar com o centro, tente barrar uma iniciativa de impeachment e a gente não sinta qualquer boa vontade por parte do Rodrigo Maia em investigá-lo, acho que o grande investimento que o governo pode fazer é no Senado. Diferentemente da Câmara, onde você tem proporcionalidade, e aí pesa o voto de grandes estados como de São Paulo, o Senado não. No Senado você tem 3 senadores para cada estado e normalmente os senadores são eleitos, pelo menos, com o governador em exercício. Então a ascendência dos governadores sobre os senadores me parece muito mais presente, muito mais possível, provável, do que entre os deputados. Os deputados me parecem mais voláteis ou mais submissos a uma lógica partidária. Aliás, é uma questão que tem me incomodado, mas eu acho que as lógicas dos partidos, principalmente dentro da Câmara, elas muitas vezes, ou na maior parte das vezes, elas escapam aos interesses, inclusive locais, né, que esses deputados representam. Hoje nós vemos partidos muito mais comprometidos com questões nacionais, né, do que propriamente locais, e evidentemente, pensando em termos de projeto de nação desses partidos, ainda mais aqueles que estão no governo hoje, não é de surpreender, por exemplo, o silêncio de um Rodrigo Maia diante de tudo que está acontecendo. Seus compromissos com o grande capital são os mesmos do governo que está aí. Então ele conduz a Câmara dos Deputados a seu bel prazer, tanto quanto as ações do seu partido se pautam por isso, independentemente da origem do deputado, inclusive isso não é exclusividade do DEM, mas outros partidos, você tem uma série de punições a deputados que não cumprem com aquilo que o partido determina. Mas eu acho que no Senado a coisa é um pouco diferente. Eu acho que a forma de composição do Senado, muito mais, quer dizer, são, como eu disse, 3 senadores por estado, os senadores muito mais articulados com o poder instituído. Aqui em São Paulo nem se fale, né? A gente perdeu os últimos de esquerda que estavam lá dentro. Eu acho que no Senado é que esse conflito entre o Legislativo e a União, no sentido dos interesses entre União e Estados, ele pode aparecer mais. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Por outro lado, né, nunca é demais lembrar, existem outros elementos que podem demonstrar justamente o inverso disso. Por exemplo, toda a pressão que o governo, né, federal faz sobre os estados no sentido de pressioná-los quanto à sua dívida, com relação ao auxílio financeiro, isso tudo passa pelo Congresso, especificamente pela Câmara, e aí sim os deputados, né, obviamente, diante de toda a comoção gerada pelo coronavírus, parecem atinar para seus compromissos locais com seus eleitores, e aí encaminham
seus votos no sentido de contrariar o governo, né, e fazer aprovar as demandas estaduais. Mas eu confesso para você que, olhando de fora, acredito que no Congresso, se existe uma Câmara, né, que está mais afinada com as políticas estaduais, mais especificamente com os grupos que detêm o poder dentro dos estados, é o Senado, muito mais do que a Câmara Federal. Acho que a Câmara, ela, pela sua diversidade, multiplicidade, o grande número de membros, talvez isso não fique tão evidente. Mas é uma impressão, não chega a ser... Né, haveria uma necessidade de um maior aprofundamento, mas olhando de fora... Não, sem dúvida que essa questão dos partidos, você também já havia mencionado esse aspecto, que é bem importante ter uma atenção específica para isso. A gente, infelizmente, não tem como dar conta nesse podcast. E como última questão, para a gente finalizar, eu gostaria que você também pensasse sobre a possibilidade de, a despeito, né, dessa lógica que você tão bem trouxe aqui, né, desse conflito entre os estados e a União, de nós termos alguns elementos novos e que se relacionam muito proximamente com o histórico político do próprio Bolsonaro, né, que é a relação dele com as baixas patentes, seja do Exército, seja das polícias regionais, né, que aí nós estamos falando de quem tem condições de acionar estratos armados da população, eventuais relações com milícias, o que é a interface, né, do poder armado público com o crime organizado. É crime organizado, mas é um crime organizado peculiar, né, que eu entendo que numa situação caótica facilmente consegue se articular com facções e etc., né, porque se trata de domínio territorial, alto poder bélico e tudo mais. Então, em que medida que o Bolsonaro poderia acrescentar, essa é a minha pergunta, que dia que ele poderia acrescentar a essa lógica histórica da relação União com os Estados esses elementos de distúrbio social, né? De que maneira ele poderia emparedar governadores de centros importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, acionando esses recursos que, por hipótese, ele pode ter acesso. Gostaria que você também falasse sobre isso. Bom, aqui a gente pode partir de algo que eu disse agora há pouco, ou seja, você manipular a relação com esses estados por meio de uma pressão fiscal, você tenta de alguma maneira atrasar o repasse de recursos ou mesmo dificultar o estabelecimento de novas regras para o pagamento da dívida que esses estados têm com a União, e a gente vê essas brigas, como eu disse, dentro do próprio Congresso. Acredito que, nesse sentido, tanto a Câmara quanto o Senado mostraram-se favoráveis as políticas estaduais. Então acho que esse é um primeiro caminho, né, no qual ele fracassou miseravelmente, mas a gente não pode esquecer um evento recente, extremamente dramático, que foi a greve de policiais no Ceará, e mais especificamente o fato de que ali você tem um governo claramente contrário ao presidente da República, ligado diretamente a uma família extremamente poderosa dentro do Ceará, que é a família Gomes. Então não é apenas o Cid, mas principalmente o Ciro Gomes. E não me parece aleatória a escolha do Ceará para esse tipo de ação. Ali claramente você tinha uma ação de milícias. Aqui a gente não está, evidentemente, entrando no mérito de se uma greve é justa ou não. Não é esse, o debate não está aí, né? Mas nas motivações que esse movimento específico tinha, aparentemente pautado numa demanda por maiores salários, né, por uma remuneração mais justa. Aqui a gente não entra no mérito, esse debate já era inclusive anterior, mas há um assodamento do debate em torno disso, mesmo com a receptividade do governo local para o debate, há um assodamento, e não são poucos aqueles que acusam, né, pessoas ligadas ideologicamente, politicamente com esse governo, de estarem infiltradas e incentivando aqueles policiais a fazerem a greve, inclusive todas as conturbações que ocorreram ali em Fortaleza e em outras cidades do Ceará. Então, eu acho que esse é um ponto importante que nos leva a duas questões que você tem levantado com frequência. Primeiro, a capacidade de mobilização de agentes públicos e, mais especificamente, agentes de segurança. E aí nós estamos falando de baixas patentes, indivíduos com baixos salários, provenientes da periferia, e lembremos que a periferia tem sido um espaço fecundo para as ideias bolsonaristas, né? Você tocou nisso no último podcast, né? Um pouco também pela fala e pelos posicionamentos que o Bolsonaro tem. Esses policiais
pautam-se na ideia, né, eles tratam qualquer pessoa, por qualquer situação que seja, já tratam por vagabundo, né, por criminoso, então eles têm um sentido de agir com as próprias mãos. O Bolsonaro parte também desse princípio, né, bandido bom é bandido morto, então ele abre caminho para ações mais violentas, né, justiceiros, valoriza a ação de esquadrões da morte, não são raros aqueles, principalmente aqui em São Paulo, mas esse é um primeiro ponto, né. Por outro lado, a gente também vê a ação de milícias. Né? Então, indivíduos notariamente criminosos, muitos deles ligados à própria polícia ou não, né? Mas que atuam incentivando, arregimentando e insuflando, né, esses baixas patentes, além da sua própria atuação no crime organizado dentro das cidades, de maneira a criar o caos, esse caos mesmo que você tem dito constantemente, tão necessário ao movimento golpista. Obviamente que, na medida em que você tem o controle de baixas patentes dentro das polícias, né, soldados, cabos, isso diminui grandemente o poder do Estado local, né? Então, o governador, vendo a sua polícia insubmissa e atendendo aos clamores do presidente, ela também, né, o governador também se converte um pouco em refém da situação. Querendo ou não, a sua máquina de exercício da violência legítima, né? Então é por ali também que ele exerce a sua autoridade. E na medida em que essa polícia, ou ao menos aqueles que carregam as armas, que fazem os patrulhamentos, né, saem às ruas, né, que em tese combatem o crime, né, eles estão não submetidos mais às ordens do governador, seu chefe, né, mas ao presidente da República, isso evidentemente cria uma série de problemas. E aí vale lembrar declarações de policiais diante dos posicionamentos do Dória recentemente, em que ele diz que poderia prender, né, pessoas que saíssem às ruas, rompessem o isolamento, declarações de policiais, inclusive gravadas, de que não fariam nada, né, não prenderiam as pessoas, que garantiriam o seu livre, o seu pleno direito de ir e vir, né. É interessante como eles escolhem os momentos para declarar apoio a esse tipo de direito, né. O rapaz que sumiu recentemente, depois de estar na fila da comida, né, acharam o corpo dele aí, ele não teve o seu direito de ir e vir garantido. E aparentemente a direita raivosa pouco tem a dizer de assassinatos cometidos, né, por agentes policiais. Mas eu acho que não é só isso, né? A gente pode pensar aí a própria questão dos caminhoneiros. Recentemente havia uma lei no estado aqui de São Paulo que restringia a abertura de restaurantes de estradas ou mesmo de postos, e aí os caminhoneiros começaram a ameaçar greve, mas a gente sabe que, para além das necessidades que eles têm de parar, abastecer ou mesmo descansar ou se alimentar, há todo um comprometimento, principalmente dos sindicatos de caminhoneiros, com esse governo. Eles são apoiadores, eles são fiadores sociais desse governo. E tudo isso, de alguma maneira, empareda os governadores, né? Ainda que o Dória seja extremamente truculento na sua polidez, né, na sua politesse, ele é extremamente truculento com quem quer que seja, né? Ele tem ímpetos autoritários tais quais, eu diria, talvez até piores do que muitos os que estão aí nesse governo federal. As ações do Bolsonaro, essa aproximação com a polícia, essa aproximação com milicianos, essa aproximação com caminhoneiros, as próprias manifestações de rua, que por mais que sejam diminutas, reúnam lá meia dúzia de gato pingado, como dizia meu pai, não lota uma Kombi, mas ainda assim elas fazem barulho, né? Enquanto eles saem desrespeitando a pandemia, nós, por outro lado, respeitando as questões de isolamento, não saímos, mas mesmo quando não havia epidemia, né, a pandemia, nós ainda ficávamos em casa e eles continuavam fazendo barulho, né? Eles têm tido essa capacidade de mobilização e de incômodo. Isso, querendo ou não, uma vez veiculado pela mídia e nas redes sociais, ganham proporção e geram um incômodo ainda maior para os governadores. Então, eu acho que há várias maneiras das quais ele tem se servido para pressionar esses governadores, mas eu acho que pela falta de apoio que ele tem no Congresso, pela falta que ele tem no Judiciário, né, isso tem sido cada vez maior. Acho que há um vacilo por parte das lideranças militares em dar total credibilidade, carta branca ao que ele faz, né? Até, aqui eu vou lançar uma hipótese, até por medo dessas lideranças, da ascensão que ele tem sobre os baixas patentes, né? Aqueles que efetivamente carregam as armas, o risco de insubordinação. Então, acho que há vários elementos aí que, ao mesmo tempo que dão ao Bolsonaro essa ideia, ele sendo o megalomaníaco que é
essa ideia de que o golpe pode ser dado, há elementos em contrapartida, históricos, estruturais, que freiam esses ímpetos. Então eu imagino que há sempre alguém dizendo para ele, olha, você não pode fazer isso sem dar conta dessa outra coisa. Você não pode, ainda que você conte com os baixos patentes, querer instituir uma ditadura se você não tem apoio dos governadores. Você está sem o apoio de São Paulo, você não tem apoio do Rio. Mais de 20 estados não concordam com o que você está fazendo. Como que você vai se impor dentro desses estados? Insuflando tão somente a polícia? Qual a garantia que ele tem, isso também é histórico no Brasil, de que esses grupos armados ligados ao serviço público, esses policiais ou mesmo militares de carreira, eles, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, eles efetivamente, como um todo, massificados, têm um comprometimento com ele. Ele está governando um país de dimensões continentais. Acho que ele não se deu conta disso. Não é uma Alemanha, não é uma Suíça, não é uma Itália. Então, historicamente, atos de forças sem o apoio do Estado, sem ter o controle das políticas estaduais, eu citei lá o Dom Pedro I. A gente poderia pensar aí como o exemplo maior, ele acabou renunciando. Mas outros governadores, outros presidentes que tentaram tomar atitudes políticas, muitas vezes a revelia das demais forças que compõem o cenário brasileiro, o próprio João Goulart, o Vargas em 45. A gente tem que pensar, o Collor vai longe. Quem derrubou o Collor? Quem colocou ele lá? Tem que sempre lembrar disso. Então, eu acho que os cálculos que ele faz, e aí voltando lá à sua analogia ao Mikhail Tal, os cálculos políticos que ele faz são muito equivocados. Porque ele desconhece o que é a política brasileira. E só para lembrar um último parênteses aqui, Jânio Quadros, o pessoal liga muito ao Bolsonaro, ao Jânio Quadros, o que é uma injustiça com o Jânio. O Jânio era muito inteligente, Só que ele tinha também os seus arroubos autoritários, Pouco antes dele ser eleito presidente, ele foi eleito para um mandato de deputado federal. Ele simplesmente não ia para o Rio de Janeiro. Ou seja, é um cara que teve uma trajetória meteórica como vereador, prefeito da cidade de São Paulo, governador, deputado federal, entra como presidente, mas a única coisa que ele conhece é a política local de São Paulo. Ele não conhece os jogos necessários para ser presidente da República. Ele abriu mão disso. E lembremos que o discurso dele era: não sou político, não faço política, porque todo político é ladrão. Então, ao dizer que não faz parte desse jogo, de certa maneira ele ignora esse jogo. E sendo ignorante nesse jogo, ele não tem como jogar. A consequência foi que, meses depois, ele renuncia, julgando que teria apoio popular para voltar ao poder, renuncia, vem para São Paulo achando que o povo estaria esperando para exigir que ele voltasse, evitar que o, entre aspas, comunista João Goulart fosse presidente. Qual foi o resultado? Ele chega aqui, não tem ninguém esperando, o Congresso aceitou a renúncia, pronto, tivemos uma das maiores atrapalhadas da política brasileira. Por quê? Alguém com ímpetos autoritários quis dar um golpe no próprio governo sem conhecer o que é governar o Brasil, sem conhecer a política brasileira, o que é necessário para se governar esse país. Perfeito, Felipe. Puxa, muito obrigado, então, por essa brilhante aula de história. Eu que agradeço. E vamos aprofundando aí esses temas. Com certeza uma conjuntura muito complexa e com a luz de novos dados, e também do tratamento de algumas noções que ainda não são claras, eu tenho certeza que você poderá nos brindar aí nas próximas semanas com outros elementos aí que a gente não conseguiu dar conta por conta do tempo nesse podcast. E novamente agradeço a conversa, a amizade e um forte abraço, meu amigo. Opa, um grande abraço, agradeço a oportunidade novamente, um abraço aos ouvintes e até a próxima. Este podcast é uma produção do coletivo A Sagrada Família. Escreva para nós através do site www.asagradafamilia.com ou pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com.